E aí, tudo certo? Olha, se você mexe com Linux, seja no trabalho ou por hobby, tem um assunto que é simplesmente fundamental dominar: a segurança de arquivos. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em como o sistema operacional protege seus dados e desvendar de uma vez por todas esse quebra-cabeça das permissões. Bora lá? E para a gente não se perder, organizei nosso bate-papo da seguinte forma. Primeiro, vamos entender o modelo Hugo, que é a base de tudo. Depois, a gente passa para as permissões clássicas, aprende a decifrar o que elas significam e, claro, como mudar tudo isso com os comandos certos. E no final, a gente ainda vai dar uma espiadinha no que vem depois do básico. Bora começar então pelo começo, né? Pelo pilar, o que eu chamo de DNA da segurança de arquivos no Linux. Tudo, absolutamente tudo, gira em torno de um conceito que é super simples, mas incrivelmente poderoso, conhecido como Hugo. Então, Hugo, o que é isso? É bem simples, na verdade. É a sigla para usuário, grupo e outros. Pensa assim, ó, é tipo a lista de entrada de uma festa. O usuário é o dono do arquivo, o anfitrião da festa, o VIP com controle total. O grupo é, bom, um grupo de amigos que está na lista e tem um certo nível de acesso. E os outros são todos os outros, a galera que não está na lista. O Linux usa essas três categorias para decidir quem entra e o que pode fazer. Beleza, a gente já sabe quem pode entrar na festa. Mas a grande pergunta é, o que essa galera pode fazer lá dentro? A resposta para isso está em três ações fundamentais que definem todo o acesso aos arquivos. E é aqui que entram as três permissões clássicas: leitura, escrita e execução. Ou, como a gente vai ver o tempo todo no terminal, R, W e X. A permissão de leitura, o R, te deixa ver o que tem dentro do arquivo. A de escrita, o W, te deixa alterar ou até apagar. E a de execução, o X, transforma um arquivo em um programa que você pode rodar. A combinação dessas três define tudo. Tá, chega de teoria por enquanto. Chegou a hora da gente ver isso na prática, no campo de batalha, sabe? Vamos aprender a ler aquela sopa de letrinhas que aparece quando a gente roda um dos comandos mais famosos do terminal, o ls-l. Quando a gente bate o olho nisso aí pela primeira vez, parece um código secreto, né? Coisa de filme de hacker. Mas fica tranquilo, eu prometo que daqui a pouquinho você vai olhar para isso e entender tudo de primeira. Olha só que genial! O segredo é quebrar esse código em pedaços. O primeiro tracinho ali indica o tipo de arquivo. Depois a gente tem três blocos de três letras. O primeiro bloco é para o dono, o segundo para o grupo e o terceiro para os outros. Olha só o nosso exemplo. RWX para o dono significa que ele pode ler, escrever e executar, total liberdade. Já para o grupo, RX significa que eles podem ler e executar, mas não podem escrever. E os outros? Três tracinhos. Acesso negado. O traço significa simplesmente que a permissão não existe ali. Fácil, né? Esse momento em que a ficha cai, que a gente entende o conceito, é o mais legal. E olha, se essa explicação te ajudou a ter esse clique, que tal dar uma força para o canal? Se inscreve aí e deixa aquele like. Isso ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdo assim. Mas não para por aí, não. Para agilizar a vida, especialmente para quem trabalha com isso todo dia, existe um atalho. Um código numérico super esperto chamado modo octal. E a lógica por trás disso é genial de tão simples. Cada permissão tem um valor numérico. Leitura, R vale 4, escrita, W vale 2 e execução, X vale 1. Para descobrir o número de um bloco de permissões, é só somar os valores. Simples assim. E aqui, a gente vê a mágica acontecendo. Pensa comigo. Para o dono, RWX é 4 de leitura, mais 2 de escrita, mais 1 de execução. Total, 7. Para o grupo, RSX é 4 de leitura mais 1 de execução. Total, 5. E se para outros fosse só execução, WX, teríamos só o valor 1. Juntando tudo, a gente tem o número 751. É só somar. Beleza, teoria entendida. Agora é hora de, literalmente, colocar a mão na massa. Vamos conhecer os comandos que a gente usa para de fato gerenciar e mudar tudo isso na prática. Essa aqui é a nossa caixa de ferramentas essencial. O comando chmod vem de change mode, e é ele que a gente usa para alterar as permissões RWX. Para mudar o dono do arquivo, a gente usa o chown, de change owner, e para alterar o grupo é o chgrp, de change group. E usar o chmod com aqueles números que a gente acabou de aprender, o modo octal, é super comum, é o dia a dia. Olha esse exemplo. Chmod 755 meuScript.sh. O que isso quer dizer? Quer dizer que o dono tem permissão 7, ou seja, total. E o grupo e os outros têm permissão 5, que é ler e executar.
Faz todo sentido para um script, né? Olha, esse sistema Hugo é super poderoso, viu? Ele resolve, sei lá, 99% das situações que a gente encontra por aí. Mas e aquele 1%? E quando a gente precisa de algo mais cirúrgico? Para quem já está se sentindo confortável e quer dar o próximo passo, tem dois conceitos bem legais para conhecer. O OMASC serve para definir as permissões padrão de todo arquivo novo que você criar, o que ajuda a automatizar a segurança. Já as ACLs, ou listas de controle de acesso, são a carta na manga para casos mais complexos. Imagina que você precisa dar permissão de escrita para um único usuário, que não é o dono e nem está no grupo. O modelo UGO não resolve isso, mas as ACLs, que a gente gerencia com os comandos setACLI e getACLI, resolvem com um controle super detalhado. Fica a dica para um próximo estudo. Então, bora recapitular o essencial para não esquecer mais. A segurança no Linux se baseia no trio usuário, grupo e outros, o nosso Hugo. As permissões básicas são 3: leitura, escrita e execução, ou RW e X. O modo octal, com aquela soma de 4, 2 e 1, é o atalho que todo mundo usa. E o Chmod é o comando principal que você vai usar para mexer nisso tudo. Guardou? E, para a gente fechar, quero deixar uma provocação no ar, uma pergunta para a gente pensar junto. Num servidor de verdade, com dados importantes, serviços no ar, qual dessas 3 permissões, leitura, escrita ou execução, é a mais perigosa se cair nas mãos erradas? Por quê? Quero muito saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários. Valeu demais pela companhia e até a próxima!